Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 63, ela foi retirada da prova do Enem de 2010 e a pergunta nos trouxe o seguinte enunciado. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre segundo, CuSO4, durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente dados constantes de Faraday, 96.500 coulombs por mol, massa molar em grama por mol, 63,5. E aqui estão as opções. A pergunta é qual é a massa de cobre puro recuperada aproximadamente. Nessa tela, você pode em qualquer momento pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima tela, nós começamos a resolver juntos e vamos à próxima tela. Nessa tela, destaquei algumas informações que nos dão pistas sobre qual é o assunto. E a primeira pista, já no começo do texto, é eletrólise. Então, o assunto aqui é eletroquímica, eletrólise e como nos fala sobre 3 horas, sobre 10 amperes. Outra pista é que aqui nós estamos lidando com um exercício de estequiometria de eletrólise. Para começar a resolver, então, destaquei algumas informações. A eletrólise aqui envolve o cobre, e a pergunta é qual é a massa do cobre. Então, eu preciso escrever a reação que acontece com o cobre, ou melhor dizendo, a semi-reação que acontece com o cobre. E eu também vou precisar usar esse tempo de aplicação de uma corrente elétrica nesta eletrólise. Então, vamos organizar a resolução da seguinte maneira. Veja só, começamos escrevendo a eletrólise do cobre 2. O cobre 2 é o cobre de carga mais 2, a gente pode chamar ele de íon cúprico ou cobre segundo. Então tá aqui o cobre mais 2, que vai sofrer uma reação de redução. Na eletrólise, então, o íon cobre recebe 2 elétrons e se transforma em cobre metálico. Com a semi-reação montada, nós conseguimos escrever a estequiometria dessa reação. E a estequiometria nos diz que a cada 2 mols de elétron, eu tenho 1 mol de cobre. Essa informação é muito importante. A semi-reação me mostra que a cada 2 mols de elétron, eu tenho 1 mol de cobre. E a estequiometria dessa reação, a gente pode converter. Se cada mol de elétron tem 96.500 coulombs, 2 mols de elétrons vai ter 2 vezes 96.500 coulombs. Cada mol de elétron, o enunciado nos contou que tem 63,5 gramas. O exercício nos pediu qual é a massa de cobre, mas para isso eu precisaria saber a carga. Para eu chegar nessa regra de 3 que eu preciso chegar nela, eu preciso usar as outras coisas que o enunciado me deu, como tempo e corrente elétrica. E para isso, nós vamos usar o kit. O kit tem o I, que é a corrente elétrica, que é 10 amperes, o enunciado nos deu, e o tempo, que é de 3 horas. Só que aqui o tempo tem que estar em segundos, então eu vou fazer vezes 60 para passar para minutos, depois vezes 60 para passar para segundos, e vou chegar em 10.800 segundos. Então agora, usando a fórmula do kit, corrente vezes tempo vai dar 10, que multiplica 10.800. E aí essa carga que vai sair daqui é a que eu vou substituir aqui. Então vamos tirar esse aqui daqui, vamos colocar esse 108.000, porque 10 vezes 10.800, 108.000. Vamos fazer uma regra de 3 aqui, vamos chegar no número aproximadamente 35,5 gramas de cobre, né, que são recuperados. Portanto, a nossa alternativa correta, a alternativa D. Vamos ao mapa mental de hoje. Nesse mapa mental, vamos escrever algumas semi-reações e montar a sua respectiva estequiometria da eletrólise. Olha só, a primeira é do cobre, que essa questão 63 trouxe. Cobre 2+, recebem 2 elétrons e produz cobre metálico, então a estequiometria é 2 mols de elétron para 1 mol de cobre metálico. Se eu tivesse, por exemplo, o íon alumínio recebe 3 elétrons e produz o alumínio metálico, a estequiometria fica 3 mols de elétron, 1 mol de alumínio metálico. E por fim, se eu tivesse o íon prata, recebe 1 elétron, forma prata metálica, eu tenho 1 mol de elétron para 1 mol de prata. Então, a estequiometria da eletrólise é só você pegar a semi-reação que tem, olhar a quantidade de elétron e estabelecer uma regra de 3 com a quantidade de metal depositado. E acontece que nessa aqui, olha o que nós temos. Se temos 1 mol de elétron,
temos a carga de 1 Faraday. E 1 Faraday, ou 1 mol de elétron, tem uma carga de 96.500 coulombs. Nessa semi-reação, são 2 mols de elétron, portanto, 2 Faradays. Se são 2 mols de elétron, tem uma carga de 2 vezes 96.500 coulombs. Nessa outra, são 3 mols de elétron, portanto, 3 constantes de Faraday. E 3 mols de elétron nos dá uma carga de 3 vezes 96.500 coulombs. Esse é o fim do mapa mental de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você chegou por agora, se inscreve no canal para você acompanhar as questões. Estamos na reta final. Faltam 37 questões para o nosso projeto de 100 questões para o Enem. Amanhã temos mais uma questão. Eu espero você e até amanhã.